Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é perigoso ser advogado criminalista? Eu recebo essa pergunta diariamente nos mais variados sentidos. Se é perigoso advogar no âmbito criminal, se é perigoso ir a presídios, lidar com presos ou qualquer outra coisa semelhante, atuar em relação a organizações criminosas, facções, enfim. Sempre me perguntam qual é o tipo de situação perigosa que o advogado criminalista enfrenta. E isso vai ganhando relevância porque nos últimos tempos há inúmeras notícias sobre a morte de advogados criminalistas nos mais variados cantos do país. Então é algo que vai criando essa visão de que a advocacia criminal é mais perigosa do que as outras áreas de atuação. E pode até ser, como veremos adiante. Mas essa é uma indagação muito importante, principalmente para quem está começando na advocacia criminal e ainda não sabe como atuar de forma ética e segura. Não basta ser uma atuação ética, também é necessário que tenha uma atuação segura para não se comprometer com resultados, para não entrar em situações de difícil saída, que há situações que são realmente difíceis de sair na advocacia criminal. Então, precisamos refletir sobre isso. Será que a advocacia criminal é mesmo perigosa ou será que é apenas coincidência? Eu não acredito muito em coincidência. É óbvio que há certo perigo na advocacia criminal, como há um perigo inerente à advocacia em geral. Se pararmos para pensar, a advocacia civil, a advocacia no âmbito do direito de família, também pode ser perigosa. Imagine uma situação em que, no âmbito do direito de família, estão brigando pela guarda dos filhos e aquele advogado ou aquela advogada fala alguma coisa na audiência que pode ser mais ofensivo, pode ser algo um pouco mais ofensivo, mais intenso, passional, e desse modo cria na outra parte algum tipo de rancor, alguma mágoa, alguma raiva, inclusive. Nessa situação é possível pensar que há um risco para esse advogado do âmbito do direito de família, porque envolve um processo extremamente emocional, passional, que tem relação com a guarda de filhos e, portanto, pode vir a ter algum risco. É a mesma coisa no âmbito do direito civil. Imagine alguém sendo cobrado quando já está em total situação de insolvência, quando tem poucos bens e se houver a cobrança daqueles bens, vai ficar sem nada, pode passar fome e tudo mais. A pessoa está numa situação de total desespero e pode observar aquele advogado do outro lado, aquele advogado que está fazendo a cobrança, como inimigo. E aí muitas coisas podem acontecer também. Mas é evidente que na área criminal há uma relação muito mais perigosa, um pouco mais perigosa, porque o risco pode ser maior ou menor dependendo da forma como o advogado criminalista age. Por exemplo, exercer a defesa de clientes que supostamente façam parte de alguma facção criminosa pode gerar riscos oriundos dos membros da facção rival. Então, digamos, a cidade tem duas facções. Se o advogado defende a facção A, pode ser que aqueles membros da facção B vejam esse advogado como inimigo, como alguém que está também pertencendo à facção A. É óbvio que todos têm direito à defesa, isso é inquestionável. Todos têm direito ao contraditório, à ampla defesa, mas quando se trata desse submundo criminoso, no âmbito das facções criminosas, é algo que não é tão distante da realidade. É possível imaginar que esses membros da facção rival vejam que aquele advogado que defende uma, duas, três pessoas de uma outra facção é o inimigo e tentem prejudicar esse advogado das mais variadas formas, chegando até a níveis mais extremos, como alguns casos já aconteceram pelo país, chegando ao assassinato do advogado criminalista que apenas exercia a sua função
realizando a defesa de uma pessoa. Se pertencia a uma facção criminosa ou não, isso é irrelevante quanto à função da advocacia, que é exercer o direito de defesa e, portanto, defender o direito e não a pessoa. Desvinculando se faz parte de facção, se é uma pessoa que nunca se envolveu com crime nenhum, isso é irrelevante para o exercício da defesa. Mas, nesses casos, há um risco enorme para o advogado. E muitas das notícias que circulam pelo país sobre homicídios de advogados criminalistas quase sempre estão vinculadas a esse fator. Ao fator de que esse advogado atuava defendendo uma pessoa, 2, 3, 4 de determinada facção criminosa, ou supostamente que pertenciam a essa facção criminosa, e membros de uma facção rival que praticaram esse homicídio contra o advogado criminalista. É algo lamentável, evidentemente, mas infelizmente faz parte da realidade nas mais variadas cidades. Não podemos aqui dizer uma regra uníssona também. É algo impossível de se falar se a advocacia criminal é mais perigosa, é menos perigosa, porque o Brasil é enorme e cada cidade tem uma tradição, cada cidade tem uma cultura, cada cidade tem um nível de criminalidade. Em determinadas cidades não há facção nenhuma, em outras cidades há batalhas entre facções, e isso evidentemente vai interferir no trabalho do advogado, tornando mais perigoso ou menos perigoso esse trabalho, além de ter o fator casuístico, o fator aleatório. Dependendo do caso em que o advogado atua, aquilo pode ter um risco para ele sem que ele saiba. Ele pode estar defendendo uma outra pessoa que, mesmo sem pertencer a nenhuma facção criminosa, tem uma inimizade com alguém, tem uma inimizade com a vítima, e a vítima vê naquele advogado que defende o seu agressor, o agente que teria praticado o crime, vê nesse advogado um inimigo também. E o advogado está trabalhando sem saber que há alguém que quer o seu mal, que quer fazer algum tipo de violência contra esse advogado. Então isso também pode acontecer, não estamos livres disso. Como eu falei, mesmo na área civil, mesmo na área do direito de família, que podem ser considerados menos perigosos que a área criminal, há esse fator aleatório também, do qual não estamos imunes. Sempre há uma chance de uma fatalidade nesse sentido. Outro risco que o advogado criminalista pode ter é no momento de realizar a cobrança de honorários. E isso também é algo que foi noticiado recentemente. Advogados, salvo engano, foram 2 casos em 2 estados diferentes, advogados que foram cobrar honorários no âmbito da advocacia criminal e tiveram um risco enorme. Um sofreu disparos de arma de fogo e foi a óbito, e outro conseguiu escapar. Mas nas duas situações estamos falando de algo que é inerente à advocacia, não é algo antiético, não é algo absurdo, não é algo ilegal. O advogado não está se envolvendo em nada de errado, mas dependendo da forma como cobra, de quem cobra, pode ter esse risco sim. É algo que não tem como se afastar desse tipo de situação. O advogado se prestou o serviço, ele tem a possibilidade de cobrar, tem a possibilidade de executar os honorários. E nessa situação, dependendo da forma como é feita a cobrança, se é mais pacífica, se é mais agressiva, se é mais incisiva, se é por via judicial, enfim, dependendo da forma, é óbvio que o advogado vai sofrer um risco nessa cobrança dos honorários. Então, infelizmente, é algo que é inerente à advocacia, não é ilícito, não é antiético, não é ilegal, mas o advogado criminalista também passa por essa situação de risco quando, dependendo da reação do cliente, vai fazer a cobrança dos honorários. Aliás, é algo que eu sempre falo, uma das grandes vantagens da advocacia criminal é o fato de que os honorários, como regra, são pagos no início da prestação do serviço pelo advogado. O advogado, normalmente na área criminal, já recebe valores adiantados, diferentemente da área civil, onde normalmente as partes querem pagar apenas ao final, se tiver êxito ou algo parecido. Na área criminal não tem tanto esse questionamento e até
há uma grande aceitação do público quanto ao pagamento adiantado. E isso é excelente pela questão de não precisar cobrar tantos honorários. Às vezes, no meio do processo criminal, todo o valor dos honorários já foi pago, mas também pode envolver uma situação de extrema cobrança. E aqui é possível que o advogado não tenha mais nada para receber de honorários e, por conta disso, seja cobrado pelo seu cliente. Eu já paguei tudo, então eu quero resultado, eu quero que você encerre logo esse processo. E aí surgem vários questionamentos. Os riscos, nesse caso, também podem surgir diante de indevidas promessas de resultado. Se o advogado fala que o resultado é garantido, se o advogado fala que tem muita chance daquilo dar certo, de trancar o processo, de ser absolvido, de ser solto, de nem ser denunciado ou algo parecido, há um risco que surge nesse caso, porque se o resultado não se confirma, é possível que aquele que tinha a expectativa do resultado favorável se irrite contra o advogado. E isso, juntando as duas coisas, são situações realmente perigosas. Às vezes, o advogado presta um serviço para receber de forma parcelada. Recebeu alguma parte e já está sendo cobrado. Cadê o resultado? Cadê aquela absolvição, aquele trancamento? Cadê a soltura? Eu já te paguei e ainda estou preso. E, ao mesmo tempo em que o advogado talvez esteja cobrando algum valor restante, tem o risco dessa cobrança por resultados. E dependendo da forma como é feito o acerto, o advogado pode deixar muita margem para esse questionamento. Pode ser que o cliente pense que, fechando o contrato com aquele advogado e pagando tanto, aquilo seja necessariamente uma obrigação de resultado. E sabemos que não é. Nós, advogados, sabemos que não é uma obrigação de resultado, mas sim de meio. Mas o cliente não sabe disso em muitos casos, ou acredita que, pagando os honorários, ele está pagando por um resultado, está pagando por um resultado que é inevitável. E a gente sabe que não é. A gente sabe que na advocacia criminal o resultado é incerto, principalmente porque há juízes que nem vão ler o processo, há promotores que vão denunciar de qualquer jeito, há tribunais que não vão soltar mesmo quando é caso de prisão ilegal ou que deva ser revogada. Há todos os casos, mas essa cobrança por resultados também é algo muito perigoso às vezes. E aqui entra novamente naquele fator casuístico, onde o advogado talvez não deixe tão claro qual é a sua obrigação e o cliente entenda que é uma obrigação de resultado. E por isso o advogado tem que salientar, até para ter uma segurança na sua atuação, tem que salientar no momento da contratação. O resultado não é garantido, eu vou fazer o melhor, mas o resultado depende de um promotor, de um juiz, de um procurador, de um tribunal, de desembargadores, de ministros. O resultado não depende apenas da minha atuação. Depende das provas, do que a testemunha vai falar. Tem que deixar isso claro para reduzir o risco da advocacia criminal. Outra coisa que pode acontecer aqui é essa frustração na expectativa de absolvição ou na expectativa de ser solto, ter revogada a prisão preventiva, gerar uma grande revolta. E dependendo do caso, pode gerar revolta quando não consegue o resultado ou quando consegue o resultado. Vejam, a advocacia em geral trabalha num cenário de grande conflito, um cenário em que necessariamente, fora das hipóteses de conciliação, transação, suspensão, necessariamente teremos vencedor e derrotado, perdedor. Necessariamente acontece isso. Se o seu cliente é absolvido, ele é considerado vencedor, ainda que no sentido leigo, não no sentido processual, mas no sentido leigo, é considerado vencedor. E a vítima pode se considerar uma perdedora. E por conta disso, o seu cliente pode ficar muito satisfeito e não ter risco nenhum para você. Mas aquela vítima pode considerar que você somente conseguiu essa absolvição, que essa absolvição foi resultado de uma atuação antiética de sua parte, uma atuação em que você destruiu provas, fez perguntas indevidas na audiência ou qualquer outra coisa semelhante, ameaçou testemunhas. E a gente sabe que para ocorrer uma absolvição, nada disso é necessário. Há muita margem para atuação com teses defensivas doutrinárias, jurisprudenciais, legais. Então, é um risco que o advogado tem pelo desconhecimento das outras partes.
Quando o advogado não consegue um resultado favorável para o seu cliente, esse cliente pode achar que o resultado não ocorreu porque o advogado é ruim, porque o advogado não fez tudo o que devia, porque o advogado se vendeu. E quem nunca ouviu, por exemplo, um potencial cliente chegar ao escritório e dizer: o meu advogado anterior se vendeu para outra parte. Eu já ouvi isso várias vezes, tanto na advocacia como também quando eu era defensor público. Ouvia isso diariamente. Alguém chegando e falando: eu acredito que o meu advogado anterior se vendeu para outra parte. Então, é algo que, às vezes, o advogado vai atuar de forma totalmente ética, totalmente correta, mas mesmo assim, aquele leigo que está sendo defendido não tem noção de que o resultado pode ser difícil. E dessa forma, quando a absolvição não vem, quando a soltura não vem, o seu cliente pode se revoltar. E, por outro lado, quando tem o resultado favorável, a vítima ou os familiares da vítima podem se revoltar. É algo também que não é tão distante da advocacia criminal. Portanto, frustrar uma expectativa de resultado ou conseguir um resultado e frustrar o outro lado, a outra parte, pode ser algo perigoso dependendo do caso. Não é a regra. Tanto que na advocacia eu nunca sofri nenhuma situação de perigo. É óbvio que o público em que você atua na advocacia no âmbito do direito penal econômico é um público que não envolve questões perigosas, não envolve crimes com violência ou grave ameaça. São crimes tributários, crimes ambientais, e por conta disso não há ânimos acirrados, não há questão envolvendo violência. Na criminalidade tradicional, onde temos roubo, onde temos latrocínio, homicídio, há uma chance de que aqui tem um perigo um pouco maior, porque nessa criminalidade tradicional acaba entrando no processo a discussão sobre a violência. E essa discussão sobre violência, se praticou o ato de violência ou não, se praticou legítima defesa, se tinha ou não uma arma, se efetuou ou não os disparos, isso é algo que pode gerar uma situação de perigo envolvendo a pessoa que você defende ou envolvendo o outro lado. Eu sempre digo que na advocacia criminal eu não enfrentei situação nenhuma de perigo até o momento, nesses anos de advocacia criminal, após o meu pedido de exoneração do cargo de defensor, mas na defensoria pública eu enfrentei duas situações, mas duas situações que também não foram tão perigosas assim, que geraram algum prejuízo, algum abalo. Uma das vezes eu tive que ficar até mais tarde na saída de um júri, porque a família da vítima se ofendeu com algumas coisas e ficaram do lado de fora esperando a minha saída. Mas não aconteceu nada demais. E em outra oportunidade, quando eu atuava na execução penal, indo ao presídio todos os dias praticamente, teve uma vez em que, durante uma audiência de falta grave, um dos presos ficou um pouco mais exaltado quando eu falei que tinha ocorrido a alteração da database e aquela progressão de regime que ele achava que seria daqui a algumas semanas teria ficado para mais para frente. Naquele momento ele perguntou: o que me impede de te matar aqui agora? Mas foi algo que se encerrou ali, eu nem registrei ocorrência, nem nada. Um agente penitenciário estava junto, perguntou se queria registrar a ocorrência, falou que aquele tipo de situação era corriqueira com aquele preso que vinha de uma medida de segurança, então ele não estava em plena consciência ainda, ele estava voltando de uma medida de segurança. Então são situações realmente aleatórias que não fazem parte, não fizeram parte pelo menos da minha rotina. E eu acredito que muitos advogados também nunca enfrentaram uma situação de perigo na advocacia criminal. É óbvio, se você atuar de forma mais segura, ética, não prometendo resultados, respeitando o outro lado, respeitando a vítima, não destruindo provas, não fazendo nada antiético, a chance de acontecer alguma coisa é mínima, entra naquele fator aleatório. Então, é possível concluir que os riscos são mínimos para quem atua de forma cautelosa, mas podem ser enormes diante de uma atuação descuidada, garantindo o resultado, fazendo cobranças, indo até a casa do cliente para fazer a cobrança, quando poderia mandar uma carta com AR, quando poderia mandar uma mensagem, quando poderia fazer uma cobrança judicial.
Há várias outras formas de você se manter seguro na advocacia criminal. Os riscos estão em todas as áreas da advocacia, um pouco maiores na advocacia criminal, tudo bem, mas eles são reduzidos se você atuar de forma cautelosa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo o grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.